Meus irmãos, nós vamos meditar em todos os versículos do verso 1 ao 16, mas nesse primeiro momento eu quero olhar com vocês apenas para os versos 1 e 2. Então acompanhe comigo a leitura. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E na verdade vamos ler aqui também, meus irmãos, os versos 9 a 11. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Você já ouviu um sermão em que tudo aquilo que você ouvia lhe lembrava de alguma outra pessoa? Você ouvia o sermão e pensava, minha mãe deveria ouvir esse sermão, meu pai, meu primo, aquele meu amigo do trabalho. Você já ouviu alguém dizendo para você, nossa, esse sermão foi muito bom, fulano de tal tinha que ter ouvido esse sermão. Já aconteceu isso com você alguma vez? É isso que aconteceu com os ouvintes de Paulo diante do que ele falou no sermão passado, no que nós vimos no sermão passado, nos versos 18 até o verso 32 do capítulo 1. Pelo menos é isso que Paulo quer responder, já se antecedendo a qualquer tipo de reação como essa. De alguém que ouça o que ele estava falando e diga, é isso aí, Paulo, esse sermão é para aquela pessoa, mas eu estou garantido aqui, eu sou justo, eu estou certo, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço a oração, então isso não é uma crítica a mim, não é um sermão para mim. Já aconteceu com você, de você ouvir o sermão e ficar pensando, nossa, isso é mais importante para outras pessoas? É isso que acontece com muitos de nós diante da nossa hipocrisia. E quando nós não percebemos que o juízo de Deus está, na verdade, sobre todos. E o que esse texto vai nos mostrar aqui, meus irmãos, é que Deus, que vê todas as coisas e que é justo juiz, é o Deus que julgará com justiça. Com esse texto nós aprendemos que o nosso Deus, julgará com justiça. E em primeiro lugar, o texto nos mostra como Deus julgará com justiça os hipócritas que condenam o que outros fazem ao mesmo tempo que estão cometendo aqueles pecados. Os hipócritas que condenam os outros enquanto praticam os mesmos pecados que eles. Mais uma vez, veja aí comigo esses versos 1 até o 3. Vamos olhar agora para o verso 1. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Paulo começa aqui, meus irmãos, uma forma de discurso chamada diatribe, que é uma maneira de você discursar, se antecipando a algum tipo de reação que o seu ouvinte pode ter. Paulo, você tem que lembrar, não está dando início ao capítulo 2 como se fosse um capítulo de um livro de literatura, que tem divisões muito grandes, mas ele está dando continuidade aqui à mesma carta que está escrita também no capítulo 1. É uma continuidade de pensamento. E o que Paulo fala ali nos versos 18 a 32, ele sabe que pode levar algumas pessoas a reagirem de forma soberba. Ele sabe principalmente que os judeus teriam a tendência a ouvir o que ele falou nos versos 18 a 32 e pensarem, muito bem, Paulo, é isso mesmo, esses gentios, esses que não são judeus, esses que não têm a lei, que não são circuncidados, eles são um bando de pecadores, eles merecem a ira de Deus, Paulo. É isso mesmo, nós que somos bons. E Paulo diz, opa, você que julga o outro e condena o outro,
fazendo as mesmas coisas, você é um hipócrita. Você não percebe o quanto os seus pecados também ofendem a Deus. Paulo não está aqui, meus irmãos, dizendo que nós não podemos julgar de forma nenhuma. Nós já meditamos em outros textos aqui que falam sobre o julgamento e esclarecemos que a Bíblia não proíbe o julgar. A Bíblia proíbe o julgar de forma inadequada, o julgar precipitado, o julgar que busca condenar e não ajudar. E a Bíblia proíbe principalmente o julgar hipócrita, que é esse que Paulo condena aqui. É o julgar daquela pessoa que bate no peito e diz: eu sou bom, eu sou santo, eu obedeço a Deus. Agora esses outros pecadores, eles não são tão crentes como eu. É esse tipo de reação que Paulo esperava que algumas pessoas tivessem ao ouvir a primeira parte da sua carta. E é a esse tipo de reação que ele se antecipa e diz: ei, peraí, você está pensando isso? Então você não está entendendo. Porque esse tipo de pecado que você acha judeu, que só os gentios cometem, você, judeu, também comete. Paulo estava mostrando ali que tanto judeus quanto gentios serão julgados pelo Deus que julgará com justiça. E que ambos são pecadores. E que ambos quebraram a lei de Deus. E que ambos precisam temer diante do juízo de Deus. E aí você também precisa pensar agora, porque a nossa reação ao ouvirmos, por exemplo, da hipocrisia dos fariseus é dizer: realmente esses fariseus eram insuportáveis. Olha só como esses fariseus eram hipócritas. Eles ficavam condenando os outros, mas eles cometiam os mesmos pecados. Esses fariseus eram terríveis. Só que nós estamos agindo de forma farisaica muitas vezes quando fazemos isso. Porque estamos falando dos fariseus como eles fossem os mais desprezíveis dos seres e nós fôssemos melhores do que eles. Como se nós não fôssemos hipócritas. Mas nós caímos facilmente na hipocrisia. De olharmos demais para o pecado do próximo e não reconhecermos os nossos próprios pecados. Paulo deixa claro aqui para os judeus que poderiam ouvir a sua carta, que aqueles pecados, aquelas práticas que ele menciona no capítulo 1, são práticas que eles também praticam. É por isso que você vai ver a mesma expressão. Olha, pratica tais coisas, é basicamente a mesma expressão que nós vemos aqui nos versos iniciais do capítulo 2, e também a final ali do capítulo 1, no verso 32. Olhe comigo para o verso 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. E aí ele vem aqui na continuidade do nosso texto, no verso 2, e diz: pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. A mesma expressão. Paulo está dizendo: olha, todos aqueles pecados que eu falei que os gentios cometem, vocês, judeus, de alguma maneira também cometem. O que Paulo está deixando claro é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo deixa claro é que os pecados que nós vemos nos versos anteriores aqui desse texto não são pecados apenas de um grupo específico de pessoas, mas que nós todos, de alguma maneira, já praticamos. Quando nós olhamos lá para o verso 29 do capítulo 1, olha aí comigo na sua Bíblia. Diz assim: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Meus irmãos, esses pecados descritos aqui não são apenas de um grupo específico.
Eles não são pecados que os judeus jamais praticaram, eles praticaram também. Os judeus também tinham orgulho, tinham inveja. Eles também desobedeceram aos pais, eles também foram cheios de todo tipo de injustiça. Pessoas de todos os grupos fizeram isso e nós também cometemos esses mesmos pecados. Em algum grau ou outro, você é a pessoa descrita nesses versos. Alguém cheio de injustiça. Alguém que aos olhos do justo e perfeito juiz é pecador, quebrou a lei, não é justo. Você não é bom, você não é justo. Como Paulo vai enfatizar ainda mais no capítulo 3, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pecou, você não é justo. Paulo está deixando claro que o justo juiz julgará os hipócritas que olham com severidade demais para o pecado do próximo, para o pecado das pessoas à volta, mas não reconhecem quando estão praticando os mesmos pecados. Meus irmãos, nós devemos guardar o nosso coração contra esse mesmo tipo de reação. Nós, muitas vezes, achamos que aqueles que não estão num prédio que nós chamamos igreja são pecadores, são terríveis, mas nós somos bons. Nós estamos na igreja porque nós somos bons, nós somos espertos, nós escolhemos a Deus. Meus irmãos, o texto vai explicar para nós que se nós estamos em obediência ao Senhor, não é por mérito nosso. Nós ainda vamos ver Paulo enfatizar isso, mas desde já vale a pena guardar essa verdade no coração. E guardar a verdade de que aqueles que se exaltam, que exaltam-se a si mesmos, serão humilhados, como Jesus disse. Porque o Senhor despreza o soberbo. O Senhor despreza aquele que se acha melhor do que os outros e não reconhece os seus próprios pecados. E aqui, Paulo, inspirado por Deus, deixa claro que o justo juiz, o nosso Deus, julgará com justiça e julgará os hipócritas que ficam olhando demais para o pecado dos outros, condenando demais o pecado dos outros, enquanto eles mesmos praticam os mesmos pecados, ou muitas vezes até pecados piores. Será que você não tem sido alguém que tem olhado demais para condenar o pecado dos outros? Não é olhado no sentido adequado de ver um pecado no irmão e tentar ajudá-lo a vencer, mas no sentido condenatório de aquele cara é um miserável, ele é terrível, ele não presta. E você esquece que você também não presta, que você também é um pecador. Olhe para os seus próprios pecados, para você não esquecer que você também precisa de Deus e que você também precisa que o justo juiz lhe dê um veredito bom e misericordioso. E então, Paulo vai falar mais com esse ouvinte. Lembre-se, ele tem em mente aqui principalmente esse judeu que poderia ter essa reação diante do que ele falou no capítulo 1. Mas o texto, inspirado pelo Espírito Santo, fala a todos nós. Fala a você, a mim, fala a quem é judeu e a quem não é. Então continue meditando no que o texto está dizendo, não seja hipócrita de dizer, esse texto, olha, aquele meu amigo deveria ouvir. Talvez você esteja pensando agora, é verdade, né? Tem muita gente que fica ouvindo o sermão e dizendo, é para outra pessoa. Eu conheço umas pessoas que fazem assim, Sal, elas precisavam ouvir esse sermão de hoje. Você está fazendo a mesma coisa, né? Então, vamos dar continuidade e ver o que é que Paulo diz aqui. Versos 4 a 5. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui nós aprendemos uma segunda verdade sobre esse julgamento que Deus trará. Aqui Paulo enfatiza que Deus julgará com justiça, não só os hipócritas como nós vimos, mas Deus julgará com justiça os impenitentes, que ao invés de
apreciar a bondade de Deus e usarem dela para se arrependerem, eles permanecem nos seus pecados, menosprezando a bondade de Deus e continuando como desobedientes. O que o verso 4 está nos dizendo, meus irmãos, é uma verdade que todos nós precisamos lembrar quando somos tendenciosos ao orgulho de nos acharmos melhores do que os outros. E a verdade é a bondade de Deus que nos capacita ao arrependimento. É a misericórdia, a paciência de Deus que nos leva ao arrependimento. A Bíblia vai nos mostrar que o arrependimento não é algo que nós mesmos produzimos, mas é fruto da ação do Senhor no nosso coração. Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele não consegue discerni-las, ele continua morto em seus pecados. E é somente quando Deus age no coração do homem que ele então consegue se arrepender. Porque antes disso ele permanece como inimigo de Deus. Mas, além dessa verdade de que o arrependimento é um fruto da ação bondosa de Deus em nós, o que Paulo quer deixar claro aqui, na verdade, é que quando Deus age com bondade, quando Deus é paciente, quando Deus é tolerante, é misericordioso, Ele não está fazendo isso para nos estimular a continuar no pecado. Deus não está dizendo para a gente, olha, tudo bem você continuar no seu pecado, eu não vou lhe castigar. Deus não está dizendo para a gente, olha, você pecou, mas eu não vou castigar você, como uma maneira de você pensar, olha, Deus me ama tanto que Ele nunca vai me castigar, então eu posso viver em pecado. Deus é paciente, então não tem problema eu fazer algo que é uma desobediência a Ele, porque Ele vai me perdoar. Deus não é a sua vovozinha. Deus não é aquela vó que tem a plaquinha na casa da avó pode tudo. Deus não é aquela pessoa que olha e diz assim, você pode pecar, você pode viver em desobediência e eu não me importo com isso. A bondade, a misericórdia de Deus não é para estimular você a continuar fazendo mal. É para mostrar a você que ao invés de continuar nos maus caminhos que levam para longe dele e da sua bondade, você deveria olhar para a bondade dele e correr para ele em obediência. O que Paulo está dizendo aqui é que esses hipócritas, por serem teimosos, ao invés de se arrependerem, estavam continuando em seus pecados, se achando melhores do que os outros, não olhando para a gravidade dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. E achando que Deus, por ser bondoso, iria fingir que não viu a desobediência deles. Mas Paulo diz, olha, a bondade de Deus é para o bem de vocês. A paciência de Deus é para o bem de vocês. Mas o bem de vocês não é que vocês continuem nas práticas erradas. O bem de vocês é que vocês se arrependam. Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus é tardio em irar-se, para que vocês se arrependam. Para que vocês tenham tempo de reconhecer quão maravilhoso Ele é e digam não ao pecado, e sim a Ele. É por isso que Deus é bom. Se você não foi fulminado por Deus no dia que cometeu o seu primeiro pecado, nem no dia do segundo, nem durante anos da sua vida, não é porque Deus quer dizer para você, está vendo? Pode pecar, eu não vou fulminar você, eu não vou destruir você. É porque Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, e eu quero o arrependimento. É isso que a palavra nos ensina. E se hoje você entende que você se arrependeu dos seus pecados e que você tem uma nova vida, é porque Deus foi bondoso, porque Deus foi paciente e porque Deus foi tolerante. Com que objetivo? Para que você pudesse se arrepender, experimentar da bondade dele e se arrepender. Mas se você, ao invés de se encontrar hoje no estado de arrependimento, continua pecando, você diz, eu sou salvo pela graça, pastor. Então tudo bem se eu pecar. Tudo bem se eu mentir, porque Deus é bondoso. É como aquela vovozinha que perdoa tudo. Tudo bem se eu for invejoso. Tudo bem se eu tiver desejo pela mulher de outra pessoa, pelo marido de outra pessoa.
Tudo bem se eu for alguém que cobiça mais as riquezas do que tudo, porque Deus perdoa. Você vai se mostrar como a pessoa que está sendo descrita aqui no verso 5. Alguém teimoso, de coração impenitente. Sabe o que é um coração impenitente? É um coração que não se arrepende, é um coração que continua na desobediência. Você é essa pessoa descrita aqui como aquele que acumula. Olha as palavras do texto bíblico no Novo Testamento, porque sempre enfatizo, tem gente que acha que a ira de Deus está só no Antigo, mas não. Olha as palavras do Novo Testamento para você. Você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Será que ao invés de aproveitar a boa nova do Evangelho e o chamado de Deus ao arrependimento, você continua pensando assim: tudo bem eu continuar desobedecendo, tudo bem eu viver dessa maneira sem buscar a Deus, tudo bem eu não querer saber de Deus, porque Ele é bondoso. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito específica a crianças, adolescentes, a jovens. Então vocês, principalmente estão nessa faixa, mas os adultos não pensem, tá vendo? É para vocês agora, viu, crianças? Porque senão você cai que nem a hipocrisia lá. Mas, crianças, adolescentes e jovens, como vocês têm se preocupado com o juízo de Deus sobre vocês? Será que vocês não estão pensando assim, eu sou criança, e Deus é a vovozinha que vai perdoar os meus pecados, então está tudo bem eu continuar vivendo, desobedecendo, mentindo, cometendo os meus pecados, porque Deus é bonzinho com as crianças e Ele não vai condenar. Cuidado com como você olha para a justiça de Deus, porque não é porque você é mais novo que você está indesculpável, que você está desculpável, que você pode continuar em pecado. Então, crianças, adolescentes, não esperem fazer 18 anos para buscar a Deus. A hora de buscar a Deus é agora, é hoje. Como está o seu relacionamento com Deus? Você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida? Você já abandonou os seus pecados? Ou você continua vivendo neles esperando fazer 18 anos para então se preocupar em buscar a Deus? E aí eu volto, lembra? Não é só para as crianças e adolescentes, mas essa é uma aplicação que eles precisam ouvir. Você que ainda não está em Deus, em Jesus, que ainda não fez um compromisso com Jesus, o que você está esperando? A bondade de Deus que não fulminou você até hoje não é para que você continue em pecado, mas para que você se arrependa e o busque hoje. E você que já se diz cristão, mas pensa, eu fui salvo pela graça, tudo bem se eu pecar hoje, tudo bem se eu mentir aqui no meu trabalho, tudo bem se eu desejar aqui outra pessoa que não é o meu cônjuge. Não menospreze a bondade de Deus para o seu arrependimento, não se entregue ao pecado. Sabe por quê? Olha o que Hebreus 10, mais um texto do Novo Testamento. Hebreus 10, 26 diz sobre quem vive assim. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ninguém deve brincar com o juízo de Deus. Ninguém deve menosprezar o juízo de Deus. E esse é um alerta para todos nós. Um alerta que Paulo vai desenvolver ainda mais agora nos versos 6 a 11, onde ele nos mostra que Deus julgará com justiça tanto aos que praticam o bem,
quanto aos que praticam o mal. Verso 6. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha só, o verso 5 diz: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E talvez você olhe para isso e diga: mas espera aí, a gente não ouviu uns 2 sermões atrás que Deus nos julga pela fé? Como assim nós seremos julgados pelas obras? O que é que tem isso em conexão com o justo viverá pela fé? Paulo está contradizendo tudo que ele disse? Não, meus irmãos, não. A gente precisa entender de uma vez por todas que o que as Escrituras nos dizem é que a nossa justificação, a maneira que nós vamos ser considerados justos aos olhos de Deus, é uma e somente uma. É pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. O mesmo Paulo que nos diz aqui que nós seremos julgados pelas obras, e eu vou explicar mais sobre isso, é o mesmo Paulo que ainda em Romanos e também em outras epístolas nos deixa claro que a única forma de sermos salvos é pela fé. Olha o que diz Romanos 3, 23 a 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o verso 28 do capítulo 3 ainda. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo ainda vai falar mais sobre isso em Romanos, mas agora vamos para Efésios, o texto claro e chave que nós sempre citamos. Efésios 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E como Paulo diz em Romanos 11:6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou o último que eu quero citar, porque eu preciso que você guarde isso no coração, porque senão você não vai entender a essência do Evangelho, que é essa salvação pela graça por meio da fé. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Tá bom para você? São apenas alguns, eu poderia citar vários outros, mas tá bom para você entender que a nossa justificação não é pelas obras, é somente pela fé? Tudo bem, agora que você guardou essa verdade, guarde essa verdade no coração e então olhe para o verso 6 comigo. O que Paulo está falando aqui é que nós seremos julgados pelas nossas obras. Todas as nossas obras serão julgadas. Todos nós seremos julgados pelas obras. Mas a justificação, o enquanto somos julgados, sermos declarados inocentes, só acontece por meio da graça, através da fé. Ou seja, suas obras serão julgadas. Os seus pecados serão julgados, eles são julgados. Não acho que são coisas sem importância. Mas se você tentar se justificar pelas suas obras, o que vai acontecer com você? Condenação. Como você pode ser considerado justo diante de Deus? Somente pela graça, por meio da fé. E é por isso que esse verso precisa ser analisado em conexão com o último verso da sessão que nós vamos olhar hoje, que é o verso 16. A gente vai olhar para esse verso depois, mas eu quero que você guarde no seu coração que o que nós estamos vendo aqui será melhor explicado no último versículo desse texto. De agora, eu quero apenas que você entenda, suas obras serão julgadas. E você precisa buscar obras que agradem ao Senhor. É tanto isso que ele diz nos versos 7 a 10. Olha só, a vida eterna será dada aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz
a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Primeiro eu quero que você olhe aqui comigo, quão terrível é o julgamento daqueles que praticam obras más. E entenda que tanto as obras boas quanto más aqui não são obras únicas, tá? Não é uma única ação, mas é o você viver na prática daquilo. Seja viver na prática do que é errado, do que é pecado, seja viver na prática do que é o bem. Mas olha quão terrível é o julgamento dos que desobedecem a Deus. O que é que está guardado para eles? Verso 8. Ira, indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Esse é o juízo de Deus, o justo juízo de Deus, do Deus que julgará com justiça. A todos aqueles que continuam impenitentes, sem se arrepender dos seus pecados, continuamente desobedecendo a Deus e fazendo aquilo que o desagrada. Paulo está dando um alerta aos seus ouvintes. E hoje, esse texto nos alerta e nos chama a refletir sobre quão terríveis são os juízos de Deus sobre os desobedientes. Meus irmãos, a Bíblia fala de condenação. A Bíblia fala para nos alertar que nós devemos fugir da ira vindoura. E nós não podemos menosprezar isso, porque nós não queremos essa ira de Deus, esse juízo de Deus sobre nós. Mas é interessante como, se terríveis são os juízos de Deus sobre os desobedientes, olha quão maravilhosos são os juízos de Deus sobre aqueles que buscam viver com Ele e para Ele, de acordo com a vontade dEle. Verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Verso 10. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Os juízos de Deus sobre os que vivem na desobediência são terríveis, mas as bênçãos de Deus sobre os que vivem com Ele e para Ele são maravilhosas. São honra, são glória, são paz, são viver com Ele eternamente, em alegria, em júbilo, sem lágrimas nos olhos, sem tristeza. E Paulo quer aqui que nós nos lembremos das duas verdades, das duas faces da moeda. Quão terrível é a condenação dos que vivem desobedecendo ao Senhor, mas quão maravilhoso é o destino daqueles que vivem com o Senhor e para o Senhor. E talvez você olhe para esses versos e pense, tá, mas então as pessoas conseguem se justificar pelas suas obras, obedecendo assim a Deus? Lembre-se, a gente só vai conseguir entender com clareza isso quando nós chegarmos no verso 16, mas aqui eu já adianto. A Bíblia diz que o homem natural não consegue obedecer a Deus. Ele nem consegue nem quer, porque ele é inimigo de Deus. Aquele que viver procurando fazer o bem, perseverando em fazer o bem, experimentará dessas coisas. Mas ninguém conseguirá fazer isso, ninguém fará isso sem que antes o próprio Deus, por meio da sua bondade, leve essa pessoa ao arrependimento e à obediência. Ninguém será justificado pelas próprias obras, a não ser pelas obras de Deus, as obras que o próprio Deus faz em nós. E por que ele fala primeiro ao judeu e também ao grego? Porque Paulo está falando especificamente aqui com aquele interlocutor judeu que ele acha que pode ter esse tipo de reação, de achar que só os outros serão condenados. Então ele diz, olha, judeu, você também passará por isso. Mas não só você, porque é para todos, é também para o grego, que aqui simboliza qualquer um que não é judeu, ou seja, para nós. A Bíblia nos mostra que Deus julgará as nossas obras. E que nós não queremos ser julgados como com obras terríveis diante dele, e sim com obras boas, obras de alguém que buscou viver com ele para ele. Sabe por quê? Verso 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. O que esse texto está nos dizendo é que o nosso Deus é justo em seus juízos. Ele já disse que o juízo de Deus é em verdade. Ele já mostrou que o juízo de Deus é justo. Deus julgará com justiça a todos, tanto os que praticam bem quanto os que praticam mal. Porque Deus não é um juiz corrupto, não é um juiz que se deixa enganar. Ele é o bom e maravilhoso juiz, mas é o juiz que fará justiça. E nós precisamos entender isso, é isso
que Paulo quer que seus ouvintes entendam e que o Espírito Santo, inspirando Paulo, quer que você e eu entendamos hoje. Mas olha, vamos continuar, porque ainda nós não chegamos no ápice desse texto. Ainda temos mais uma parte, então chegaremos no ápice. Olha para a quarta verdade que esse texto nos traz sobre o juízo de Deus. Esse texto nos mostra, meus irmãos, que Deus julgará com justiça, não pelo mero conhecimento, mas pela obediência. Versos 12 a 15. Olha para o verso 12 comigo. Assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Paulo não tinha usado a palavra lei nenhuma vez até agora no capítulo 2. Mas agora dos versos 12 a 15, ele usa essa palavra 9 vezes. Ele quer chamar a atenção do seu interlocutor judeu para o entendimento dele sobre a lei. Mas Paulo não está falando aqui da lei como todos os mandamentos de Deus, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, todo o que Deus falou sobre suas ordens. Ele está falando principalmente aqui da lei moral de Deus, como revelada, por exemplo, nos 10 mandamentos. Ele está falando aqui sobre a lei que nos ensina que nós não devemos matar, que nós não devemos roubar, que nós não devemos mentir, que nós não devemos adulterar, que nós não devemos desobedecer aos nossos pais, que nós não devemos ter outros deuses e vários outros mandamentos que nós temos ali nos 10 mandamentos. O que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, é que algumas pessoas, os judeus, receberam uma revelação especial. Ele está distinguindo aqui as revelações. A revelação especial, que é o que nós conhecemos como a palavra de Deus, aquilo que o Senhor revelou para nós por meio dos seus apóstolos e profetas. E também a revelação geral, que é a revelação que Deus faz dele mesmo por meio da criação e da natureza. E não somente por isso, mas até no coração do homem, como ele vai enfatizar. O que Paulo está dizendo então é: olha, judeu, você recebeu uma declaração muito clara sobre o que é a lei de Deus para você, certo? Você recebeu os 10 mandamentos, não é isso? Pois então, judeu, se você desobedecer os 10 mandamentos, você será julgado por ter quebrado os 10 mandamentos. Mas o gentio, e ele, como é que fica então? Ele não vai ser julgado porque ele não sabe, ele é inocente? Ou ele, como é que ele vai ser? Ele vai ser julgado por aquilo que ele não sabe? Paulo vai dizer, não, ele será julgado pelo que ele sabe. Porque ele pode não ter recebido a lei como escrita na revelação especial, mas ele não ficou sem revelação. O que nós vemos aqui então, é Paulo mostrar que todos receberam algum tipo de revelação. É como ele disse nos versos 19 a 20 do capítulo 1, olha aí comigo. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Paulo já deixou claro no início aqui da sua epístola, que todos receberam alguma revelação do Senhor. Todos receberam, no mínimo, a revelação geral, que nos mostra que há um Deus, que nos mostra características desse Deus. Mas não só isso, olha o que ele diz nos versos 14 a 15, agora do capítulo 2, do nosso texto. Quando, pois, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Paulo deixa aqui, meus irmãos, a informação para nós de que todos têm uma revelação do Senhor. Talvez os judeus tenham recebido a lei escrita, mas todos têm, no mínimo, a lei gravada no coração. Porque o Senhor, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou a sua lei no coração do homem para que ele tivesse uma noção do que é certo e errado. Na verdade, para que ele soubesse. Porém, quando o homem pecou, essa imagem foi corrompida. Não destruída totalmente, mas corrompida. Então,
Ao invés de ter plena certeza do que é certo ou errado, o homem permanece com uma noção, mas não tão clara. E Paulo quer dizer aqui que tanto esses que têm a lei gravada no coração e a revelação geral, quanto aqueles que têm a lei escrita revelada, serão julgados. E se eles tiverem quebrado a lei, seja por conhecerem ela através da escrita e da revelação de profetas, ou por meio do que o coração e a mente deles testifica a eles, eles serão condenados, eles serão julgados. É por isso que o verso 12 nos diz: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Mas esses versos 14 a 15 que nós lemos agora há pouco, eles nos dizem mais verdades que nós precisamos entender. Primeiro é entendermos essa questão da noção da lei no coração do homem. Todo mundo tem uma noção do que é certo e errado. Todo mundo tem uma noção de que assassinar não é certo. Aí talvez você diz, não, Saul, mas tem assassinos por aí. Sim, mas se você tentar assassinar alguém da família dele, alguém que ele gosta, ele achará aquilo errado. Ele vai achar aquilo errado, porque ele sabe no fundo do coração que aquilo é errado, ainda que quando ele olhe para os outros, e por causa da corrupção do pecado, a sua noção do que é certo não esteja tão boa, ele ache que tudo bem fazer. Quando você conversa com as pessoas, você tem uma percepção de que todas elas entendem verdades que a palavra nos diz, ainda que talvez elas não tenham lido a palavra, porque a lei de Deus está gravada no coração do homem. Por isso que os homens, mesmo não sendo cristãos, muitas vezes fazem coisas que são boas em certo sentido. São ímpios, não adoram a Deus, não conhecem a Deus, mas buscam cuidar das suas famílias, buscam ajudar o próximo, buscam ajudar uma velhinha a atravessar a rua, né? Esse aí era o velho exemplo, hoje em dia quase ninguém faz esse tipo de coisa, né? Você já fez isso? Depois você me conta se você já fez isso alguma vez. Nunca tive essa oportunidade, mas perceba que existe essa noção no coração do homem, ainda que corrompida pelo pecado. Mas isso significa então que o homem que não conhece a Bíblia e não conhece o Evangelho, ele vai ser julgado então de uma forma diferente e ele, portanto, pode se salvar por cumprir a lei gravada no coração dele? Se ele fosse capaz de cumprir, até que sim, mas ele não é. Ele é inimigo de Deus. Sem Deus, ele não quer o próprio Deus, ele não busca o próprio Deus. Ele tem pecado, ele não é considerado justo diante do justo juiz. Portanto, esse texto não está querendo dizer que as pessoas que não têm a lei ou que não conhecem a Bíblia podem se salvar de uma forma mais fácil, enquanto nós que conhecemos a Bíblia temos mais responsabilidades e é mais difícil de salvar. Ainda que Deus julgue de acordo com o nosso conhecimento, se nós pecarmos, seremos condenados de qualquer maneira. Se nós permanecermos em nossos pecados, seremos condenados. E é isso que Paulo está enfatizando, que tanto os que têm a lei escrita como aqueles que têm a lei no coração, se pecarem, serão condenados. Paulo não está falando de como essas pessoas podem se justificar pelas obras, porque ele deixa claro que não é possível se justificar pelas obras. Mas ele está dizendo que aqueles que desobedecerem ao Senhor serão condenados. Serão condenados. E por que isso? Verso 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Paulo olha para o judeu e diz, ei, você acha que porque você conhece a lei, você sabe os 10 mandamentos memorizados, você sabe a Torá, todos os 5 primeiros livros ali da lei, memorizados, você então está perdoado diante de Deus pelo seu conhecimento, você está justificado? Paulo diz um sonoro não. Sabe por quê? Não é por saber que você se justifica, mas por praticar. E não importa se você sabe tudo que a Bíblia diz, se você não pratica aquilo, você é tão condenado, tão injusto, quanto aqueles que não sabem o que a Bíblia diz e continuam fazendo o que é errado. Paulo está mostrando que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo nos diz o que Tiago vai nos dizer. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Meus irmãos, o que esse texto está nos mostrando é que mais do que conhecer a palavra, nós precisamos praticá-la.
Esse texto não é um desestímulo a buscar conhecer mais, do tipo, eu não quero conhecer mais da Bíblia para não ter mais responsabilidade. É pelo contrário, é um estímulo para que você conheça mais e, alimentado por essa palavra, entendendo verdadeiramente essa palavra pela ação do Espírito Santo na sua vida, você seja então capacitado por Ele a não apenas ouvir, não apenas saber, mas a praticar o que a palavra diz. Porque Deus não quer apenas ouvintes. Deus não quer que vocês venham para a igreja nos domingos ouvir o sermão. Não se for apenas para ouvir. Ele quer que vocês venham aqui, ouçam sermões e saiam e coloquem em prática. E pratiquem. Deus não quer que vocês leiam a Bíblia em casa. Não só por ler. Não só para saber. Não para terem muitas curiosidades sobre a palavra. Não para se mostrarem inteligentes. Mas Ele quer que vocês leiam a Bíblia diariamente, para crescerem em um relacionamento com Ele, e não apenas conhecerem a palavra como um livro de informações e de fatos e de afirmações, mas como um livro que mostra para vocês o próprio Deus e que capacita vocês a viverem em obediência a esse Deus. E é por isso que nós podemos dar glória a Deus, que esse texto não termina aqui, no verso 15. Paulo, como um bom evangelista, até agora fez questão de enfatizar a má notícia, para que as pessoas entendam quão má é a notícia de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, que todos pecaram e o que todos nós merecemos é a morte, é o inferno, é a condenação. Mas Paulo vai para o verso 16 e ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que o Deus que julgará com justiça, julgará de acordo com o evangelho. De acordo com o evangelho. Olha só, a Bíblia é enfática em dizer que um dia todos seremos julgados. Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. É uma só, não é ficar reencarnando não, tá? Se você crê em reencarnação, você não entendeu a Bíblia. É morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Enfrentar o juízo. E quem é que vai ser o juiz? Quem vai nos julgar? Será que nós teremos então Deus Pai como aquele Deus severo e quase que mau, querendo nos condenar, e Jesus como Deus bonzinho dizendo: Pai, não, não, não. Quem vai nos julgar? O texto nos diz que nós seremos julgados de acordo com o Evangelho, mas por meio de quem? Jesus Cristo. A Bíblia repetidamente nos diz que é Jesus que vai nos julgar. Lá em João capítulo 5, verso 22, o próprio Jesus diz: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Todo o julgamento ao Filho. E Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios 5,10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Meus irmãos, um dia todos nós seremos julgados, e julgados por Jesus. Esse dia é chamado de dia do Senhor. A Bíblia fala dele repetidamente. É o dia do julgamento. É o dia em que nós seremos julgados. Mas eu quero que você olhe com bastante atenção aqui para mim. Você ouça com bastante atenção. Esse não é um dia em que nós vamos nos sentar numa cadeira como se estivéssemos num tribunal e vai aparecer um telão e vai passar todos os nossos pecados. Porque senão a eternidade seria só isso, só ver os nossos pecados. Não é um dia em que nós vamos nos sentar lá e ouvir Deus dizendo os nossos pecados e vamos tentar justificar cada um deles argumentando: mas Senhor, é porque aconteceu isso. Não. Esse dia do julgamento não é um dia que vai começar o nosso julgamento e juízo. É um dia que ele terminará. Sabe por quê? O dia do julgamento não é um dia em que Deus vai começar um processo de nos julgar e analisar cada um dos nossos pecados. Os nossos pecados já estão julgados agora, as nossas obras já estão julgadas agora. O dia do juízo é somente o dia da declaração, da sentença. É o dia em que Jesus, o justo e perfeito juiz, dirá: inocente ou culpado.
ou melhor, inocente, condenado. Como é que você estará diante desse dia? Porque perceba, de que maneira nós seremos julgados? Verso 6, que nós vimos agora há pouco, nos diz: julgados segundo as nossas obras. Seremos julgados pelas obras. Você será julgado pelas suas obras e pelos seus pecados. Mas então como fazer? Se um dia todos estaremos diante do grande juiz, o juiz justo, perfeito e santo, como nos veremos como inocentes se nós somos culpados? Como apresentaremos diante dele obras boas e justas se as nossas obras são más e pecaminosas? Como faremos para que a nossa sentença, o nosso veredito, seja justificado? Meus irmãos, um dia nós teremos que apresentar obras diante do justo juiz. A questão é que obras serão essas. E nós podemos louvar a Deus que esse texto não acabou no verso 15, mas ele vem até o verso 16 e ele diz que nós seremos julgados de acordo com o Evangelho. Sabe por quê? O que esse texto está nos mostrando é que existe uma saída para os pecadores. Que existe uma forma de nós que somos culpados sermos justificados. Paulo falou da lei, Paulo falou das obras, Paulo falou da condenação, Paulo falou a má notícia de que todos pecaram e o que merecem é o inferno e a condenação eterna. Mas Paulo é um apóstolo do Senhor, é alguém que prega o evangelho do Senhor e ele continua não apenas com a má notícia, porque evangelho significa boa notícia, mas é uma boa notícia que só podemos entender quando antes percebemos qual é a má. Paulo vai nos dizer, meus irmãos, que nós somos julgados e seremos julgados, mas que o julgamento será por meio do evangelho de Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que nós que somos pecadores e que um dia teremos que apresentar obras diante do juiz, podemos não apresentar as nossas próprias obras, porque elas são manchadas de pecado. Não importa quantas coisas boas fizemos, as nossas obras têm pecado. E o Senhor não aceita uma mancha sequer, porque Ele é perfeito. Um pecado sequer, porque Ele é justo. Se apresentarmos as nossas, se um dia você chegar diante do juiz e ele perguntar por que eu deveria salvar você, e você disser, porque eu orei, porque eu li a Bíblia, porque eu fui à igreja, condenado, você não entendeu o evangelho. A única forma de no dia do juízo você ser justificado é se você lançar fora as suas obras, jogá-las aos pés da cruz e receber as de Cristo para apresentar diante do juiz. Porque nós seremos julgados por meio do evangelho. É que nós temos uma boa notícia, é que o evangelho é uma boa notícia. É por causa disso que nós temos a salvação. Somente por meio de Cristo, somente por meio de Jesus, somente por esse nome nós podemos ser salvos. As suas obras são más, as minhas são más, nós não merecemos a salvação, agora que estamos na igreja, não merecemos a salvação pelas nossas obras da mesma forma, mas se nós nos agarrarmos a Jesus, se nós corrermos para Jesus, se nós buscarmos e pela fé crermos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, naquele dia, ainda que sejamos julgados pelas obras, não seremos julgados pelas nossas obras, mas pelas dele, que são justas, e por isso seremos justificados diante do justo juiz. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz mais, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O próprio Jesus diz, quem nele crê, quem crê no Filho, não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Se você não está em Cristo, você está menosprezando a bondade de Deus para o seu arrependimento.
Você não terá como apelar no dia do juízo. O julgamento é agora, já está acontecendo. Se você permanecer apenas com suas obras, a sentença será de condenado. Mas se você entende isso, e você correr para Cristo, e você buscar a Cristo e crer nele como seu único e suficiente Salvador, o Evangelho dá alegria para você. O Evangelho dá salvação para você. Porque o mesmo Paulo que escreve Romanos aqui no capítulo 2, falando de tão terrível juízo e condenação, no verso 1 do capítulo 8 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E em outra das suas epístolas ele diz: ele nos salvou, não por causa de obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se você já viveu como um hipócrita, condenando os outros, e enquanto você mesmo praticava os mesmos ou até piores pecados, você é chamado hoje a se arrepender, a abandonar os seus pecados, a reconhecer que você não merece a salvação, mas a correr para receber daquele que é o único que tem as chaves da salvação, a graça do presente dela. Se você já viveu como um impenitente, pecando dia após dia, achando que tudo bem pecar e desobedecer ao Senhor, sem se arrepender, você é chamado a se arrepender, a abandonar os seus pecados, confessá-los ao Senhor e decidir viver com Ele e para Ele, capacitado por Ele mesmo, recebendo dele a alegria da salvação. Sabe por quê? Hebreus nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse é o chamado para você, esse é o chamado para mim, esse é o chamado que a palavra nos faz continuamente. Continuemos nos arrependendo dos nossos pecados, confiando na nossa salvação somente em Cristo, por saber que Ele é gracioso, Ele é misericordioso e Ele nos salva, não porque merecemos, mas pela sua bondade. Vamos orar a esse Deus. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, Filho, nós te louvamos, Espírito Santo, porque Tu, Deus Trino, nos salvaste. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para naquela cruz pagar pelas obras más que nós praticamos. E fez com que Ele vivesse em justiça perfeita, para que as obras boas e perfeitas dEle fossem declaradas como nossas, que hoje cremos em Ti, que cremos nele, que cremos no Teu Evangelho. Nós te louvamos pelo Teu Evangelho e reconhecemos que nós não somos bons e que nós merecíamos a condenação e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas que o Senhor nos dê a alegria de certos de que por Jesus já fomos perdoados e salvos e hoje somos Teus filhos. Nós possamos viver com o Senhor e para o Senhor, em obediência a Ti, não usando da graça para viver em pecados impenitentemente, nem como hipócritas acusando os outros e praticando os mesmos pecados, mas em obediência, amando os nossos irmãos e ajudando eles a obedecer o Senhor, para que juntos todos caminhemos para a glória do Teu nome. E naquele grande dia, o dia do juízo, não temamos, mas nos alegremos por saber que seremos declarados justos por Jesus Cristo, o justo juiz. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.